Agradece ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de aqui estar, aos benfeitores espirituais que idealizaram, construíram e conduzem esta obra dedicada a espargir a doutrina espírita, mas sobretudo os ensinos de Jesus, não apenas veiculando-os por meio de exposições, mas sobretudo pela prática diária na assistência a tantos corações carentes, entre crianças, idosos e outros que acorrem a esta casa em busca de auxílio, de orientação. E a todos nós sabemos que ficamos nesta época ainda mais sensíveis, porque envoltos numa atmosfera espiritual, pelo fato de nos lembrarmos do advento do mais puro Espírito que pôs os pés na terra. Jesus, o Cristo de Deus, o nosso guia e modelo, o médium do Pai Eterno. E é pensando na noite de Natal que cada um possamos ter tido, eu pessoalmente rogo a Deus que aquelas dádivas em termos de ambiente em que estivemos, um ambiente de paz, de luz, de concórdia, possa se reproduzir em cada dia do novo ano e que estejamos conscientes de que esta paz que fruímos, esse sentimento que brota em nossos corações, requer um esforço, requer um trabalho, requer que nos empenhemos na nossa transformação moral para que possamos ver em cada um dos nossos irmãos um companheiro de viagem, distinto de nós, mas um irmão, porque filho de um mesmo Pai, de nosso Pai Eterno, Jesus, como irmão e Deus como nosso Pai. Nesta noite, eu os convido a refletir sobre aspectos centrais da doutrina espírita. E, quando preparava essa palestra, já há algum tempo atrás, li que se estava por inaugurar, em Balneário Camboriú, talvez o mais alto edifício de toda a América Latina. E li atentamente a reportagem, dizia, salvo engano meu, ele teria algo como 260 metros de altura e que só as fundações seriam equivalente a 12 andares. A minha mente voou, foi até o Oriente Médio. E ali vi, mentalmente, também obras gigantescas, construídas em solo não exatamente muito favorável, mas que estavam ali destinadas a perdurar. Conquanto eu não seja engenheiro, tenho um engenheiro na família, um filho, e lembrava do trabalho que eles têm de construir essas obras gigantescas, e que é muito estudo, muito cuidado, análise de tipo de solo, peso, vento, terremoto, tudo isso, para que se tenha uma obra sólida, que permaneça por um longo tempo. E aí lembrei-me que em todas as religiões, presentes em todas as grandes civilizações, em todas as culturas, desde a mais recuada época da humanidade, todos aqueles que de uma forma ou outra são espiritualistas, veem que em todas essas grandes culturas, nessas grandes religiões, há como que uma grande estrutura também, e sobre essa estrutura, sobre essas fundação ou fundações, se erige o edifício das religiões que ali são professadas. A fundação primeira de todas, obviamente, é aquela sobre a qual todo edifício vai repousar, é a existência de um Criador. Permitam-me abrir aspas.
algo ou alguém que criou tudo que existe. Algo ou alguém que fez tudo isso que a gente vê, que a gente não compreende. Nós temos a nossa a capacidade de compreensão extremamente limitada para compreender este ente, este ser, permitam-me a linguagem, que é a linguagem humana, é extremamente restrita para traduzir efetivamente o que deveria ser, mas pensemos no ente, no ser, em algo, alguém que criou tudo o que existe. Este ser está presente na mente da humanidade, como disse eu, desde a aurora da vida neste planeta, desde que o homem aqui encarnou. Mesmo o homem primitivo, tribal, tinha aquela intuição, aquele sentimento intuitivo de que algo muito maior que ele, muito mais poderoso, existia. E às vezes ele o temia. E precisamente nós aprendemos que em várias religiões esse ser era ensinado como alguém que se devia temer. E não muito tempo, ainda na época do Cristo, tinha-se o chamado Deus dos Exércitos, que tinha muitas características humanas. Por isso que até eu digo brincando que às vezes, ao invés de Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a gente poderia pensar que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Um homem com Deus com todas as características humanas, um ser vingativo, cruel, passivo em relação ao sofrimento do outro, vingativo, que exigia sacrifícios humanos. Claro que isso mudou. Com Cristo, essa percepção mudou. Mas em todas as religiões, dizia eu, são quatro que a gente percebe. São quatro princípios que estão presentes em todas as religiões. A primeira delas é a existência de um Criador que a gente pode perceber pela criação. Vamos voltar a esse tema adiante. A segunda grande verdade que todas as religiões adotam, como é religião, significa que somos espiritualistas. Espiritualista é todo aquele que acredita, em breves palavras, de que algo sobrevém à morte do corpo. Então, em todas essas religiões está presente a crença de que nós, antigamente se dizia, nós temos uma alma. Não, nós não temos uma alma. Nós somos, quando encarnados, uma alma. Quando morremos, nos transformamos em espírito desencarnado. Então não é o corpo que tem uma alma, é um espírito que possui um corpo que vai depauperar-se, que vai morrer, até que tenhamos um outro e outro. Então somos uma alma. E essa alma é imortal. Repito, o que acaba é o corpo. A alma sobrevive. Este é o segundo grande princípio, ou o segundo grande pilar sobre que se constroem essas grandes religiões e culturas em todo o tempo. A terceira grande verdade é que, por esta alma ter a liberdade de escolha no seu comportamento, ela pode seguir um caminho certo, segundo a lei divina, ou praticar equívocos, infrações perante a lei divina. Portanto, para regrar este comportamento, em todas as culturas há a crença e prática de um código moral, um código de conduta. Assim como nós temos nas sociedades humanas modernas. Tomemos, por exemplo, o caso do Brasil. Nós temos um código penal que data de 1940. E ele prevê dois tipos, se há advogados aqui me corrijam, por favor, e me acrescentem. Há dois tipos de infrações que se podem cometer do ponto de vista penal, portanto, passível de penalidade.
contravenções, que são infrações mais leves, e crimes, alguns dos quais hediondos. Esses crimes, essas infrações, de um modo geral, estão delineadas nos códigos com suas respectivas penalidades. Por fim, se há um código, há, segundo as religiões, um tribunal, um processo de julgamento da alma. Um processo de julgamento da alma. E é interessante que desde o Egito Antigo havia, sim, essa percepção, segundo eles, de que todos, a começar do faraó, seríamos passíveis de ter julgamento da nossa conduta enquanto encarnados. E no caso deles, eles acreditavam que quando o faraó desencarnava, morria, enfim, ele era uma alma imortal, ia ser julgado, e o julgamento dele era bem interessante. Havia uma balança com 2 pratos. Em um prato da balança colocava-se o coração espiritual do faraó e no outro uma pena de ganso. Se o coração do faraó, o coração espiritual do faraó, fosse mais pesado do que a pena de ganso, o pobre coitado estaria frito. Poderia até reencarnar depois num animal, porque eles acreditavam na doutrina assim chamada de metempsicose, que era a possibilidade de uma alma retrogradar, uma alma humana encarnar no corpo de um animal, como alguns hindus também acreditavam. Entre os gregos, e também na religião grega, esses 4 pilares estavam presentes, eles acreditavam que quando o ser desencarnava, era necessário colocar na boca do desencarnante, do defunto, uma moeda. Essa moeda destinava-se a pagar o transporte daquela alma por um barqueiro chamado Caronte, que atravessava um rio chamado Estige, que conduzia a regiões de sombra na espiritualidade, no chamado Hades, onde essa alma passaria por um julgamento também. E a alma poderia ir diretamente para o chamado Champs-Élysées, que não é aquela avenida de Paris famosa, os Campos Elíseos, ou reencarnar, segundo a doutrina da reencarnação, que eles acreditavam e chamavam de paligênese. Então veja bem, apenas repassando, 4 princípios. A existência de um Criador e de sua criação. Somos alma imortal. A nossa alma sobrevive à morte do corpo. Há um código de conduta para julgar os nossos atos. Só que ali, nesses códigos de conduta, nas 2 culturas a que me refiro, havia realmente um tribunal, pessoas sentadas ali, enfim, deuses que ficavam acusando, não sei se tinha promotor apenas ou se tinha advogado de defesa, mas eu creio que não. E ali só se fala em promotor, não fala em advogado de defesa. Então havia esse julgamento e dava-se um destino àquela alma. E por fim, a gente chega à conclusão, quando começa a estudar a doutrina espírita, que Kardec, ao elaborar o Livro dos Espíritos, na verdade, foi um trabalho árduo de codificação, porque o livro, como diz o título, é dos Espíritos. Ali não tem nada de pessoal do Kardec a não ser os comentários e as perguntas que ele faz, mas as lições e os ensinamentos provêm da espiritualidade superior, sob coordenação do Espírito de Verdade, e tendo ali como adjunto na coordenação geral um espírito chamado João o Evangelista, que é o primeiro que assina esses livros. E Kardec pegou o Livro dos Espíritos, dentro dessas coisas que a gente diz que são coincidências que a gente só vai entender bem depois, e também ele dividiu em 4 partes. Olha que curioso. Talvez 4 seja um número cabalístico, eu não sei. Talvez valha a pena repetir jogar na Mega Sena, né? Várias vezes, quem sabe. Mas 4 partes que tem no Livro dos Espíritos. O primeiro
Deus e a criação, a primeira parte, que está precisamente de acordo com a estrutura das grandes religiões do passado. Segundo, mundo espírita ou mundo dos espíritos, que tem a ver com almas que sobrevivem, espíritos desencarnados, o mundo onde os espíritos habitam, entre aspas, onde se desenvolvem e onde esperam uma próxima oportunidade de volta ao mundo corpóreo. Na terceira parte, nós vamos encontrar realmente uma leitura fantástica que eu recomendo, porque é pouco lido, pouco comentado. Eu acho muito, muito estranho isso, que nosso movimento não se fale tanto dessa parte, dessa parte a que me refiro, ao das leis morais. Se lê muito pouco, fala-se uma ou outra, de uma lei aqui, outra acolá, mas não se fala do conjunto, do significado delas, porque ali está o roteiro. Assim como havia o código de conduta nas religiões antigas, aqui nós temos também as leis morais que estão na parte 3 do Livro dos Espíritos. E outro ainda menos estudado, menos falado, está na parte 4, que nós referimos ao julgamento da conduta humana. Ali nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura, no capítulo intitulado Penas e Gozos Terrestres e Futuros. E esse Código Penal da Vida Futura vale a pena ser estudado, porque se de um lado ele parece assustador, do outro lado traz um elemento de consolação muito grande, quando atira em nossos ombros, único e exclusivamente em nossos ombros, a responsabilidade pela durabilidade das dores que nos acometem, atira em nossos ombros unicamente o dever de julgamento, que diferentemente do que é apregoado em outras religiões, não há um tribunal nos esperando, um monte de senhores de barba branca, sentadinho, ali formando um tribunal com um promotor de justiça e advogado de defesa. Não. Tem uma frase fantástica do Emmanuel que diz: o bem que você pratica é o seu advogado em toda parte. Aí, onde é que está o advogado? No bem que a gente pratica. E esse Código Penal da Vida Futura, está lá na parte 4 do Livro dos Espíritos, foi depois desdobrado por Kardec, como ele fez com as outras partes, e deu origem a um livro chamado O Céu e o Inferno. Excelente livro. Assim, é para estudar, não é para ler. A primeira parte, a existência de um Deus e sua criação, Kardec trabalhou no livro A Gênese. O segundo, que trata do mundo dos espíritos e do mundo espírita, da comunicabilidade dos espíritos, tudo isso está lá no livro dos Médiuns. O código de conduta nosso, espírita, está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, claro que ao se tratar de Espiritismo, não são apenas esses 4 pontos principais que nós temos que observar como princípios fundamentais, como fundamentos, pilares, como queremos chamar, sobre os quais se ergue a doutrina espírita. Há outros, e alguns dos quais nos diferenciam como doutrina espiritualista das demais doutrinas espiritualistas. A principal delas é a comunicabilidade dos espíritos, a possibilidade de os espíritos se manifestarem, de nós mantermos contato com eles. Porque muitas doutrinas acreditam, sim, que a alma é imortal, mas que quando ela morre vai ficar, enfim, dependendo do que fez, vai ficar queimando no azeite quente, ou alguém com um garfo fustigando o indivíduo o tempo inteiro. Se o sujeito foi mais ou menos bonzinho, ele vai ficar num negócio chamado purgatório por um tempo, e depois, de acordo com a quantidade de celebrações que se fizer em favor dele, ele pode pegar um elevador e subir para o mundo cheio de dádivas celestes, sem ter feito absolutamente nenhum esforço.
ou se foi muito bonzinho, vai direto para esse mundo cheio de nuvens brancas em que nós vamos ficar sentados por toda a eternidade num ócio tremendo, numa aposentadoria compulsória que deve ser uma coisa altamente tediosa. Mas é assim que a gente aprendeu. Como a gente aprendeu também que aquele Deus, aquele Criador lá, é malzinho, ele castiga. Eu lembro quando eu era gurizinho lá na Paraíba, qualquer coisa que a gente fazia de errado, olha, Deus vai te castigar. Isso quando não nos assombravam com uma coisa chamada uma figura mitológica que até hoje assustava a gente. Então, olha, se Deus castiga, imagina essa figura que está mais perto da gente aqui. Aí tinha lobo mau, bicho-papão, todas essas coisas. Então, para nós, o Deus era o bicho-papão, porque ele pegava firme. Então, a gente, ao invés de aprender a ter reverência precisa a um pai, a gente tem medo. E isso foi incutido em nossas mentes, até retiraram disso, enfim. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer, graças a Deus, que a coisa não é bem assim, tem um pouco mais de reflexão. Por exemplo, como doutrina espiritualista, um dos pontos principais da doutrina é a lei de reencarnação. O que diz ela? A reencarnação está vinculada à lei de progresso. E a lei de progresso está definida, até está escrita no túmulo de Allan Kardec. Eu tive o prazer de conhecer esse túmulo, porque morei lá fora um tempo. Está escrito lá, a chamada lei do progresso. Em cima, nascer, morrer, renascer de novo e progredir sem cessar. Quelle la loi, como dizem os franceses. Aqui um brasileiro, ao analisar essa frase, falou, está faltando um verbo. E estava mesmo. E ele colocou o verbo. É nascer e viver. Ele primeiro tem que viver, antes de morrer. Nascer, viver, morrer. Então, para nós, a lei de progresso completa estaria definida assim. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir incessantemente. Essa é a lei. Então, a lei de reencarnação está aí colocada. E para nós espíritas, a lei de reencarnação é a demonstração maior, não daquele desejo vingativo, cruel, daquele Deus abominável, criado à imagem e semelhança nossa, não. É a demonstração maior do amor de Deus. Porque ao invés de sermos condenados às penas eternas, a padecermos naquele azeite quente, por toda a eternidade, eu fico pensando, gente, que crueldade, não? O sujeito cometeu uma coisinha qualquer, olha, o negócio é o seguinte, você vai virar churrasco para toda a eternidade, é um churrasco que não assa nunca. Pensemos, que coisa, não. Mas o próprio Cristo diz, Deus é amor, Deus é um Pai amoroso, justo e misericordioso. Esses são apenas alguns dos atributos de Deus. E atenção, Jesus diz claramente, Deus e o Pai somos um só porque eu estou em comunhão com Deus. Mas eu não sou Deus. Tanto que no Pai Nosso ele começa, Pai Nosso. E toda hora ele se refere ao Pai. Ou seja, são duas, entre aspas, personalidades distintas. Porque também aprendemos em algumas etapas do nosso aprendizado religioso de que Jesus era Deus. Alguns atreviam-se a limitar o ilimitado, a tornar finito o infinito, como se Deus precisasse reencarnar num homem para se manifestar. Esse é o Deus, Pai amoroso, justo e misericordioso. Mas Kardec, como um emérito intelectual que era, dirige aos benfeitores espirituais buscando esclarecer. E faz uma pergunta, a maneira como ele formula essa pergunta, a mim até hoje, causa aquele estranhamento assim, de maravilhado pela inteligência com que ele faz essa questão. Quem sabe a questão número 1 de cabeça?
Repita. Que é Deus? Kardec não pergunta o que é Deus. E muito menos pergunta quem é Deus. Ele pergunta de uma forma absolutamente neutra. Ou seja, estava despojado de qualquer influência na tentativa de personificar ou de coisificar a divindade. Ele é neutro, ele fala, que é Deus? Aos bons espíritos, é Darwin dizendo, é a inteligência suprema, é a causa primária de tudo que existe. Eles só faltaram colocar entre parênteses, agora divirtam-se com isso, tentem entender. Inteligência suprema. Em síntese, não há uma inteligência maior do que Deus. Não há inteligência maior do que a de Deus. Ponto. É supremo. Não pensemos em nada de Brasília. O supremo que eu estou falando aqui é Deus. O de Brasília comete seus equívocos. Deus não comete equívocos porque é inteligência maior. Não existe inteligência maior do que a de Deus. Ponto. E até por isso que seria um bom hábito para cada um de nós, diante dos conflitos da vida, dos desafios existenciais, ao invés de pautarmos as nossas escolhas pela nossa inteligência, usemos a nossa razão. Mas que tal dizer assim, ô inteligência suprema, guia os meus passos, guia a minha escolha. Porque tu, inteligência suprema, sabes o que é melhor para mim. No dia que nós conseguirmos isso, estaremos mais felizes do que o sujeito que vai acertar a Mega Sena da virada. Porque teremos ao nosso lado a maior potência em termos de inteligência a guiar os nossos passos, a ajudar nas nossas escolhas. E Deus também é a causa primária de tudo que existe. Ou seja, Deus gerou tudo. Ponto. Eu não vou detalhar muito cada ponto desse, meus irmãos, senão a gente ficaria aqui um seminário inteiro. Ou então a maioria ia cair aqui de sono. Como não é meu propósito me transformar num sonífero, mas apenas despertar o interesse para o estudo, vamos ser muito breves na apreciação de cada ponto. Mas Kardec pergunta, e como é que vocês podem me provar a existência de Deus? Isso está na questão número 4 do Livro dos Espíritos. É daquelas respostas que a gente diz, gente, como que eles conseguem, sabe, idealizar uma resposta desse tipo? Eles dizem, olha, é simples, por um axioma que vós empregais em vossas ciências. Isso também está escrito lá no busto do Kardec, abaixo do busto do Kardec, lá no cemitério de Père Lachaise. Está escrito assim, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Aí Kardec começa a descrever, a comentar. Mas em síntese o que ele diz é o seguinte, se você olha em torno de você, olha para o céu, olha para o lado, tudo que não foi criado pelo homem foi criado por Deus. Ou será que esse universo infinito, em que um número incomensurável de corpos celestes, de astros, existe e se movimenta de uma forma extremamente harmoniosa, isso se criou sozinho? Será que a gente para e pensa, será que não tem realmente uma inteligência suprema que criou tudo isso e faz com que isso execute uma dança cósmica sem que eles se choquem? Por exemplo, o planeta Terra, comparativamente ao Sol, também desenvolve aquela órbita, a gente sabe. E há estudos que mostram que se a Terra fosse mais próxima do Sol, só um pouquinho mais, a vida aqui seria impossível. Nós iríamos virar churrasquinhos bem passados. Não haveria mais vida na Terra. Se a Terra fosse um pouquinho mais distante do Sol, iríamos virar sorvete, não de morango nem de chocolate, como meus netinhos gostam. Iríamos congelar, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tudo parece ter sido milimetricamente calculado.
Ora, se não foi o homem quem fez isso, quem fez? Chamemos como nós quisermos. God, Dieu, Dio, Deus, Deus, não importa. Foi este ser que nós não temos ainda condições de entender. Portanto, tentemos, na medida do possível, amar. Alma imortal. Imaginemos nós sabemos que nas doutrinas materialistas, o que elas dizem? Que o sujeito morre e acabou a vida. A vida se acaba com a morte do corpo. Aí a gente pergunta, se for assim de verdade, e que importaria a gente tentar ser bom nesta vida? Desenvolver o amor, ser piedoso, ser generoso? Por que não vamos todo mundo, não vou falar a palavra roubar não, por que não vamos todo mundo nos dar bem? Ou como dizia Stanislau Ponte Preta, por que não vamos nos locupletar todos? Aliás, este grande jornalista brasileiro dizia, locupletemos-nos todos ou se restaure a moralidade. Mas parece que o locupletemos-nos todos vai vencendo. Por aí. Bom. Então, de que adiantaria a gente ser pessoas do bem, amorosas, justas, misericordiosas, se tudo acabar com a morte? Por que não vamos simplesmente gozar a vida como nós pudermos? Não. Mas as doutrinas espiritualistas dizem não. Você é algo que sobrevém à morte do seu corpo. E a doutrina espírita diz, atenção, existe uma coisa chamada justiça divina, que Jesus bem explicitou de uma forma fantasticamente sintética ao dizer a cada um, segundo as suas obras. A semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Ninguém se evadirá da justiça divina. O indivíduo pode praticar uma infração contra a justiça divina aqui na Terra e dela se evadir da justiça humana por ter amigos poderosos, por esconder o crime que cometeu. Pode. Mas está tudo anotado. Mas sabe anotado, sabe aonde é que está? Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei divina? Eles dizem, na consciência. Então não há o tribunal é a nossa consciência, que à medida que vai despertando, vai nos julgando. Putz, eu não poderia ter feito, não poderia fazer, não poderia, enfim, não poderia, não deveria. Então não há aquele tribunal de homens de barbas brancas julgando-nos, não há. Somos nós mesmos. À medida que a nossa consciência espiritual vai despertando e nós vamos reconhecendo os nossos equívocos. Um outro aspecto importante a considerar, ainda dentro dos princípios, é aquilo que nós falamos da comunicabilidade dos espíritos. Isso é o grande diferencial da doutrina espírita comparativamente às outras doutrinas espiritualistas. Porque para nós, e não é criação da doutrina espírita, os espíritos encarnados podem se comunicar conosco. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos atos cotidianos? Nos atos da nossa vida, nossos pensamentos? Qual é a resposta? Quem sabe? Muito mais do que você pode imaginar. Eles influem de tal sorte, de tal maneira, de tal intensidade, que pode-se dizer, de certa forma, que eles vos dirigem. O termo é forte, dirigir, que dá a impressão que a gente é marionete. Mas dirigem por quê? Porque nós estamos com a antena conectada com aquela vibração espiritual. Lembra aquela figura que aparece assim às vezes? Um anjinho falando de um lado e um diabinho falando do outro? É mais ou menos assim. De acordo com o conteúdo dos nossos pensamentos, nós vamos atrair as companhias com que afinizamos. Então, diferentemente daquele velho adágio popular, dize-me com quem andas e eu te direi quem és.
A gente inverte um pouco desse. Dize-me quem és e o que pensas, e te direi com quem tu andas. É precisamente assim. E os espíritos podem, portanto, se comunicar conosco. Porque todos somos médiuns. Mediunidade nada mais é do que a nossa capacidade de servir de intermediário entre os dois mundos, de uma forma consciente ou não, de uma forma espontânea e natural ou não. Mas todos nós estamos, como diz Paulo de Tarso, vós estáis cercados por uma nuvem de testemunhas. Estamos todos sempre acompanhados, ninguém nunca está só. Quem pensa que está só, como dizia minha ex-mulher, acorde para Jesus. Ninguém nunca está só. Eu lembro de uma vez, eu trabalhava em Brasília, e um caixa do Banco do Brasil, coitado, foi preso porque depois de 5 anos descobriu-se que ele fazia pequenos furtos. Sabe aqueles centavinhos? Imagina a época da inflação de 80% ao mês, aqueles centavinhos da conta ele ia tirando de um e de outro e passando para dele. Isso ao longo de 5 anos foi muito dinheiro. Ele achava naturalmente que nunca ninguém ia dar. Imagine, já era complicado naquele tempo de inflação alta você ficar fazendo conferência de extrato de conta. Imagine preocupado com centavos, 1, 2, 3, 4. Mas um dia ele foi apanhado, descobriu-se e teve naturalmente que responder por isso. Hoje eu fico pensando, algum inimigo espiritual, algum obsessor foi lá no chefe e falou, vai dar uma olhada naquele cara, ele está enchendo o bolso. Sim, é porque tudo que acontece de ruim para a gente é um obsessor. Se a gente sai aqui e tropeça, eu não estou olhando ali, vou tropeçar e cai, olha, foi o obsessor que empurrou. Quer dizer, a minha responsabilidade eu trago de tirar logo, eu não sou responsável por nada, tudo é obsessor. Eu sou sujeito bonzinho, mas o obsessor é terrível. Às vezes ele é o melhor amigo nosso. Mas como assim, Gilvan, você enlouqueceu? Sim, melhor amigo nosso. Porque ele aponta os nossos defeitos. Ele nos ajuda a nós compreendermos exatamente quem nós somos. Enquanto os amigos sempre tratam, né, de aliviar para o nosso lado. Mas o obsessor não fala, eu te conheço. O tempo está acabando, a vontade de continuar conversando é imensa, mas eu vou contar só um pequeno fato em relação a isso. Eu, muito tempo, trabalhei numa casa espírita em Brasília, chamada Comunhão Espírita de Brasília, que talvez seja a maior casa espírita do Brasil. E a gente trabalhava na chamada seção de desobsessão. Aquela mesa, os médiuns davam passividade às entidades espirituais. E eu lembro que um dia chegou um muito bravo, mas esse devia ter acabado de receber a visita da sogra, porque ele não estava feliz. Estava bravíssimo. E o interlocutor, que alguns chamavam na época de doutrinador, começou a conversar com ele. Olha, meu irmão, aquela história do meu irmãozinho, que eu detesto isso. Olha, meu irmãozinho, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmãozinho que nada, eu te conheço. Você está aqui dando uma de bonzinho, mas eu te conheço, sei o que é que você faz lá fora. Bom, a reunião acabou ali. Tiver que substituir o interlocutor por alguém que não tivesse tanta fraternidade a resolver. Meus queridos, eu gostaria muito de continuar conversando, até porque já viram, eu sou nordestino, e nordestino tem uma coisa. Quando oferece a oportunidade da palavra para o sujeito falar 2 minutos, preparem-se, são 3 ou 4 horas falando. Mas por imposição do tempo, paramos por aqui. Numa próxima continuamos, porque este bate-papo, para mim, pelo menos, é muito agradável e a gente aprende muito. Muito obrigado, saúde e paz, feliz ano novo para todos nós.